A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva e sou grato a Deus por sua vida, por sua família e pelo seu ministério, no qual você cumpre a sua missão recebida por Deus. Estou em oração por sua vida. Me ajude a chegar aos 2.000 inscritos no canal, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seus likes, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e diga de qual cidade você está conectado. E aí, você já conhece o meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos? Influências que interferem na construção da personalidade e do conhecimento? Se ainda não conhece ou ainda não adquiriu, clique no link na descrição do vídeo e fixe nos comentários e tenha acesso a essa excelente obra. Conectados na lição da classe Conectar Mais Jovens, o foco dessa reflexão bíblica de hoje é a lição 8, uma história marcada por Deus. O versículo do dia está em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Na verdade aplicado, o pastor César Roser Pereira, ele pondera que os nossos projetos precisam ter a assinatura de Deus. O texto de referência é Gênesis capítulo 45, versículos 4 a 9, que diz: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Cada pessoa tem ou terá uma marca pela qual será lembrada, celebrada ou repudiada. A marca é o que primeiro vem à mente quando a pessoa é vista ou lembrada. É a impressão que ficou ou que fica. É o que destaca a pessoa das outras e que a faz ser apreciada, desejada como amiga, companheira, líder, empreendedora, como um bom exemplo, como padrão de moralidade e ética. Ou caso a marca seja negativa ou denote algo pejorativo, a lembrança e os sentimentos serão de aversão, de desprezo e de abandono. Uma pessoa pode se deixar ser marcada por Deus, pela família, por grandes conquistas, por relacionamentos, por traumas, por desastres, por situações de extremas aflições e por muitas outras coisas, fatos ou situações favoráveis ou não. No entanto, uma história de vida marcada por Deus pode mais que atenuar quaisquer outros tipos de marcas doloridas que uma pessoa possa ter absorvido. Uma história de vida marcada por Deus pode libertar a pessoa de cativeiros físicos e espirituais, pode desfazer traumas ou evitar que traumas se instalem na pessoa. Como também pode potencializar conquistas, aprimorar relacionamentos, expandir potencialidades, condicionar a pessoa a ser resiliente, temente a Deus e se preservar em meio às corrupções, às imoralidades e às impiedades que predominam no sistema mundano avesso ao sagrado. Marca também fala de propriedade particular. Uma pessoa marcada por Deus é uma propriedade exclusiva de Deus. É impossível falar de José, o 11º filho de Jacó com Raquel, mais conhecido como José do Egito, sem que a primeira coisa seja lembrar das ações de Deus em sua vida, por sua vida e através da sua vida, bem como que ele viveu de forma a deixar evidente que Deus era o seu dono, o dono de sua vida, pois ele carregava a sua marca. Em cada fase da vida de José está impressa a marca da ação de Deus, cuidando de cada detalhe, intervindo nos momentos de grandes aflições e honrando-o por sua fidelidade, por sua lealdade aos princípios morais e éticos instituídos por Deus nos mundos físico e espiritual. O que Deus intervém ou onde Deus intervém ficam marcas profundas que nunca podem ser apagadas ou sobrepostas. Caso José não tivesse deixado ser conduzido por Deus, seu fim precoce teria sido inevitável. Mas como ele se deixou ser marcado por Deus,
Deus levantou pessoas para abençoar José, criou situações e circunstâncias cujos desfechos finais resultaram em glória ao nome de Deus e em honra para José, culminando com a sua chegada ao posto de governador do Egito, façanha que somente foi possível pelas mãos de Deus. Após José ser maltratado por seus irmãos por cerca de 17 anos, seu trágico fim foi tramado e tentada a sua execução, mas Deus interviu e deu o livramento através de Rúben, seu irmão mais velho, filho de Jacó com Leia, serva de Lia. A conspiração ocorreu quando José foi procurar seus irmãos que apacentavam o rebanho da família e, como a pastagem estava escassa, eles se distanciaram muito, indo para a região de Dotã. José fez um percurso de aproximadamente 32 quilômetros de Siquém a Dotã e, quando foi visto pelos seus irmãos, iniciou a conspiração e a trama da sua possível morte. Foi quando Deus despertou o senso de primogênito em Rúben, que na ausência do pai era o responsável direto pela integridade física, moral e espiritual dos seus irmãos mais novos e pelo restante da família. Deus se utilizou dessa verdade absoluta que estava internalizada no coração de Rúben para reverter a situação e preservar a vida de José. Rúben aconselhou os irmãos a jogar José em uma cova, em uma cisterna sem água, para depois voltar e libertá-lo de lá. Para os outros irmãos de José, era a chance de matá-lo por inanição, já que ele se enfraqueceria por falta de alimentação e de água e morreria. Mas para Deus era apenas um meio para aguardar a chegada dos midianitas, mercadores de escravos, para levá-lo ao Egito. Cada pessoa que se deixa ser marcada pelas ações de Deus, mesmo que ela não saiba as tramas do inimigo contra ela, a potente mão de Deus moverá para prover o livramento e conduzir a pessoa para estar ainda mais próxima das conquistas inimagináveis. O salmista reconhece essa verdade no Salmo de número 124, versos 2, 3, 7 e 8. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. No meio tempo entre José ter sido colocado na cisterna sem água e a chegada dos mercadores de escravos, Deus moveu o coração de Judá para interceder pela vida de José. Há um simbolismo muito importante aqui, pois Judá ele foi sobre quem repousou a promessa divina de redenção da humanidade. Jesus, o intercessor diante de Deus pela humanidade, é descendente da tribo de Judá. José teve a sua vida preservada pela intervenção divina por meio de Judá, seu quarto irmão mais velho. E a sociedade pode ter sua vida preservada e ser aceita diante de Deus por meio da intercessão de Jesus através do sacrifício na cruz do Calvário. A opção de vender José aos mercadores de escravos, sugerida por Judá, foi para preservá-lo com vida, mas por trás estava a mão de Deus para que os sonhos de José eles continuassem vivos, passíveis de serem realizados pelo próprio Deus. O pastor César Rosa Pereira, ele ressalta que enquanto os inimigos tramam contra os servos e servas de Deus, Deus trabalha em seus benefícios. Para o inimigo era o fim de José, mas estava impressa em José a marca da ação de Deus, por isso, uma vez mais, o inimigo se frustrou. A história de José estava sendo marcada por um Deus de providência, e é impossível negar esse fato verídico. O termo Deus de providência teve origem na fala de Abraão a Isaac, quando eles se aproximavam do Monte Moriá, e Isaac questionou o pai, dizendo: "Meu pai", e ele disse: "Eis-me aqui, meu filho." E ele diz: "Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" E disse a Abraão: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." Assim como no caso de Isaac, em Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, que Deus proveu um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac, o animal que foi morto no lugar de José, cujo sangue umedeceu a túnica de várias cores de José, para ser apresentada a Jacó como se José tivesse sido atacado por um animal selvagem, representa Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto para prover vida física e espiritual à humanidade. Não fosse o sangue de Jesus, dificilmente a humanidade continuaria existindo e não haveria alternativa de salvação, já que todos, diante da lei mosaica, são infratores, dignos de serem condenados. Seja um cristão autêntico, permita que a sua história seja marcada por Deus e você verá que Deus não desampara seus servos e suas servas.
e marcado por Deus, onde quer que José fosse, estaria evidente que sua vida pertencia a Deus. Por isso, mesmo sendo colocado na condição de escravo, José ele foi um escravo com privilégio. As marcas de Deus na vida de José chamaram a atenção de Potifar. Era algo que Potifar não conseguia explicar, mas ao ir ao mercado de escravos, ver e analisar tantos escravos, José foi o seu escolhido. Inicialmente, José teve o privilégio de não ficar exposto no mercado de escravos, se sentindo preterido, menosprezado e até ridicularizado pelos compradores de escravos ao escolher outros escravos e não José. Depois, José foi privilegiado por Deus em dar-lhe a oportunidade de trabalhar, de demonstrar suas competências, de se destacar ao ponto de ser elevado ao posto de responsável por tudo que Potifar possuía e administrar a própria casa de Potifar. Gênesis capítulo 39, versículos 3 e 4 diz: Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, estava com José, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo quanto tinha. A origem de José, a distância de sua família, as histórias dos amigos deixados para trás e das lembranças de como ele foi maltratado por seus irmãos não chamaram a atenção de Potifar, mas a marca de Deus na história de José fez com que Potifar tivesse a certeza que Yahvé Adonai, o eterno soberano do universo, estava com José. Realmente é um personagem bíblico cuja vida inspira cada cristão a confiar no Senhor, o Todo-Poderoso, cuja ação ultrapassa os limites regionais, culturais e espirituais. Mesmo em um ambiente estranho, politeísta e com uma cultura totalmente diferente da que José tinha costume, Deus continuou no controle de tudo para abençoar seu servo José. Quando José foi preso, dado o falso testemunho da esposa infiel de Potifar, para muitos, José estava descendo para o fundo do poço, mas Deus estava o conduzindo para o lugar onde ele seria levado ao palácio para governar o Egito. E para que isso fosse possível, Deus abriu os olhos do carcereiro para ver em José, um preso acusado de assédio sexual, ver qualidades que ele não havia encontrado em nenhum outro preso. O carcereiro também não sabia explicar. Mas José era diferente. Ele tinha algo que os outros não tinham, e isso inspirava confiança e exalava lealdade. Para o carcereiro, José não poderia ficar com os pés e as mãos acorrentadas no tronco. Isso era injusto para uma pessoa como ele. O fato de Deus estender sobre José a sua benignidade o marcou de forma tão profunda que o carcereiro não teve outra alternativa. E o carcereiro Mo entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mo não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando é que você viu José reclamando da sorte, se lamentando, questionando por que Deus o permitiu passar por tantas adversidades, por tantas situações de extrema aflição? Sabe por que ainda existe registro dessa natureza? Porque José entendeu e aceitou o fato de Deus estar conduzindo sua história e soube valorizar cada oportunidade que Deus lhe deu. Por isso, Deus fez José prosperar por onde ele passou e pode te fazer prosperar em meio às adversidades da vida, independentemente de quão terríveis sejam as lutas para a sobrevivência nos mundos físico e espiritual que você tem empreendido na vida. Lembre-se de que fidelidade, lealdade gera prosperidade por meio das providências divinas para colocar seus servos e suas servas em lugares de alta honra. Realmente José servia a um Deus que surpreende seus servos e suas servas de forma impressionantemente positiva. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, o profeta Isaías registra as palavras do próprio Deus falando de sua excelsa capacidade de surpreender o ser humano. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. As ações de Deus na vida de José, quando ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro na prisão, foram tão fortes que chamaram a atenção de Faraó, mesmo depois de José ter passado mais 2 anos na prisão. Na época de José, Faraó, Apopi I,
também conhecido como Faraó Apófis, descendente da linhagem dos Íxios, foi quem governou o Baixo Egito por 40 anos e também exerceu forte influência e domínio sobre o Alto Egito. Durante o domínio de Faraó Apopi I, ele teve um sonho no qual ele acordou perturbado. Ao voltar a dormir, o sonho se repete com outros personagens, com outras figuras, mas com o mesmo sentido. Por ser um país místico e politeísta, Apopi I ele chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém houve que os interpretasse. Deus se utilizou desse impasse para trazer à memória do copeiro de Faraó a injustiça que ele havia cometido ao se esquecer de José após ele ter interpretado seu sonho na prisão. O copeiro admitiu que estava se lembrando das suas falhas, tanto das que o levou à prisão, como as que o levou a esquecê-lo de José. Ao ouvir a impressionante história relatada por seu copeiro, Faraó Apopi I, ele mandou chamá-lo para interpretar seu sonho e, de forma pública, reconheceu a marca da ação de Deus na vida de José. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio quanto tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. José nunca imaginou que chegaria onde ele chegou. Os sonhos de José se limitavam à sua primazia sobre seus irmãos e sobre seus pais. Mas os sonhos de Deus para José o surpreenderam, colocando José em um patamar inimaginável. Veja o que Deus diz a teu respeito por meio do profeta Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu os ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E para que tudo se cumpra em sua vida, basta que, assim como José, você permita Deus marcar sua história de vida. Como nenhum sucesso na vida justifica o fracasso em família, Deus agiu para que José reencontrasse a sua família. Momento em que a marca triste e indesejada do ambiente familiar conturbado, repleto de traições, foi sobrepostas pela ação de Deus, pela marca de Deus na vida de José. Além de José ter tido a liberdade de formar sua própria família, seus familiares passaram a ver em José a esperança de sobrevida e, por fim, passaram a amá-lo como deveriam e a prestigiá-lo como projetado por Deus. Por ter passado mais de 13 anos desde a saída de José de Canaã de uma forma truculenta, José precisava se certificar das verdadeiras intenções dos seus irmãos na ida ao Egito e de como seu pai e seu irmão mais novo, filho da sua mãe Raquel, estavam. Além disso, José teria que arrumar uma forma de tê-los próximos para cuidar deles e de seus descendentes. Deus concedeu o desejo do coração de José e o permitiu cuidar de todos, até mesmo após a morte do velho patriarca Jacó. Por fim, no fim de sua vida, José, como responsável pela família na falta de seu pai Jacó, assumiu o seu papel de protagonista na família, dado as marcas de Deus em sua vida, e os instruiu a perseverarem servindo ao Senhor. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Tudo só foi possível pelo fato de Deus ter mudado o rumo da história de vida de José e José ter entendido e aceitado os projetos de Deus para a sua vida. Apesar dos defensores da teologia deísta defenderem que Deus criou o universo e tudo que nele há e abandonou deixando a mercê da sorte, a realidade é que Deus, mesmo sendo transcendente, ultrapassando os limites da razão e do raciocínio humano, ele é imanente e por isso ele se permite fazer morada no coração humano, estar presente em todos os lugares, se relacionando com os seres humanos, fazendo parte de suas histórias e marcando a vida daqueles que se colocam sob os seus cuidados, sob o seu amor. Deus, além de ser onipresente, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onisciente, conhece todas as coisas, todos os detalhes de forma absoluta e de forma antecipada, podendo, portanto, se antecipar para dar o livramento e abençoar seus servos e suas servas, se utilizando do fato de ele ser também onipotente, todo-poderoso e sempre está no controle de todas as coisas e de todas as situações, boas ou adversas.
Os caminhos de Deus sempre vão te conduzir a bons portos, e você terá uma compreensão ainda maior do seu agir, do seu poder e do seu próprio ser. Que Deus continue tendo a liberdade de marcar a sua história de vida, assim como marcou a história de vida de José e fez a vida de José plenamente vitoriosa. Até o próximo encontro, conectados na lição, prossiga na paz do Senhor.